Estamos aqui com o Roberto Prado, gente. Os que estão acompanhando pela rádio, fiquem aí à vontade, né? Qualquer lado, acompanha à vontade. www. Radiotera.com.br. Estamos falando ali sobre... é só a voz, obviamente. Aqui pelo menos vocês veem a gente fazendo careta, essas coisas assim. Podem mandar coraçãozinho aí pra gente, que a gente gosta, viu? É só clicar 2 vezes na tela que manda o coração. E já estamos saindo do intervalo, aí vai continuar a conversa. Estamos falando de hiperhumanidade, então por que as pessoas vivem 200 anos? Agora nós vamos falar com que tecnologia eles vão viver 200 anos. Depois vamos ainda dar uma olhada na onda do trabalho, nesse movimento maker, e depois vamos falar de educação bastante. Eu acho que vai ser uma experiência bem legal. Continuem com a gente, mas cuidado, porque este programa vai causar ansiedade num primeiro momento, certo? É isso, Roberto? Sempre. Quem escrever, escreve. O Rafa está mandando um oi. Opa, Rafa! O Rafa é um desses. O Rafa adora robótica, está tendo robótica na escola. É um garoto também de 10 anos, né? Aí, Rafa, manda coração pra mim. É só dar 2 toques na tela. Puta, que bacana ter você no programa. Mandou. Aí, olha lá, mandou um monte aí. Ó, gente, tem 11 na sala. Mandem perguntas também que a gente tá aqui. A Rafa mandou corações no texto. Isso é mais importante, hein? Muito legal ter vocês aqui. É um prazer, né? Muito bacana essa dinâmica. Não, é interessante. Sabe que muita escola tem usado isso. Nos intervalos? É o que eu ia falar. Não só nos intervalos. Nas aulas. Vocês já imaginaram vocês aqui no Brasil conectados numa escola lá na Inglaterra? Os alunos aqui começam e eles estão transmitindo e estão vendo as mensagens, estão aparecendo nos ingleses lá. Aí inverte. Agora eles vão falar, e aí vão discutir algumas coisas, algum assunto. Tem algumas escolas que já estão fazendo essa experiência. É muito interessante. Legal, estamos voltando ao ar agora. Agora tem que ficar mais quietinho. Mais quietinho, mas vamos comentar essa experiência aí de intervalo. Rafa, monta uma vídeo, faz a mesma coisa no intervalo da tua escola. Aí no Mater Dei, né? São José dos Campos, o Rafa é. São José. Tudo no Mater Dei. Um abraço, Silvão. @estudioplanetaazul.com.br ou acesse www.estudioplanetaazul.com.br. Está sendo transmitido também no YouTube, né? Tá. Estamos de volta com o programa Focando Educação. Roberto. E cá estamos de volta. Ouvimos um pouquinho de música. Eu acho bonito, eu acho gostoso, eu gosto. Mas a conversa também está boa e nós vamos continuar. Hoje eu estou aqui com o nosso amigo Álvaro Luiz Cruz, que, dentre outras coisas, estava contando para a gente do acampamento que ele fez, o último acampamento que ele fez lá dentro da Campus Party. Gente, foi uma coisa bem interessante, Roberto. O que acontece? Se a gente tem curiosidade de ver o que está nascendo de novo, a gente tem que estar na beiradinha, tem que estar convivendo com as pessoas que vão fazer o futuro. Claro. As pessoas que estão querendo se educar. E fiquei muito curioso, porque eu já dei palestra há vários anos, esse ano também. Eu fiquei muito curioso de fazer o que levam jovens a acampar durante 5 dias. Em condições precárias, tudo bem que eu não gostava de acampar, eu queria estar no hotel, mas quis ficar para enxergar um pouquinho essa realidade, para ver o que esses garotos estão, de alguma maneira, por que eles têm tanta sede de inovar, e o que essa nova geração está trazendo para a gente. E a minha sensação, todos nós assistimos o filme Matrix, é que me ofereceram 2 pílulas, Roberto, uma vermelha e uma azul, igualzinha no Matrix. Eu sentia como se, ao entrar naquele espaço, o Morfeu perguntasse para mim: Álvaro, você quer tomar a pílula do educador tradicional, velho, vermelha, ou você quer ver o que tem por trás disso? Só vou dizer uma coisa, Álvaro. Você está denotando sua idade, porque Matrix também já é velho, viu? Já é velho, né? Eu aposto que a maioria do povinho ali não está sabendo o que é, não, do que ele nós bem estamos falando. Quem gosta do Matrix, põe um coraçãozinho aí no Periscope pra gente. Porque, na verdade, essa metáfora, que já foi usado antes,
no Alice nos País das Sim, Maravilhas, isso. que é você tomar uma pílula para descobrir a verdade, ou tomar uma pílula para se enganar e poder voltar para a sua vida cotidiana. Foi isso que aconteceu na Campus Party. Aham. E uma das coisas que mais me chocou na Campus Party, depois da hiperhumanidade que a gente já falou, Aham. é a questão da velocidade de aprendizado dos computadores. E agora eu vou falar de um tema... Aprendizado dos computadores. Você está falando dos computadores. Tá. Como os computadores estão dobrando a sua capacidade de Sim, aprendizado. sim. Existe uma lei que foi desenvolvida em 1960, chamada Lei de Moore, que é de um dos fundadores da Intel. Moore provou e ele propôs que a cada 18 meses Isso. a gente teria o dobro da capacidade dos processadores com o mesmo custo. Uhum. Eu me dei conta na Campus Party que nos últimos 50 anos essa lei foi seguida. Portanto, a capacidade de aparatos como o celular que a gente tem dobraram a cada ano e meio de processamento para chegar no celular de hoje. Deixa eu dar um exemplo mais educacional, mas pergunta. Sim. Vamos, não, eu ia dizer, continua, é depois. O exemplo que eu tenho é esse celular que está transmitindo agora para vocês via Periscope tem um processador. Se ele tivesse que ter sido realizado na década de 70, o tamanho do chip que tem dentro do celular seria de uma vaga de estacionamento de shopping. Imagine uma vaga totalmente preenchida, seria a capacidade de processamento, não a velocidade. Então, isso que cabia num container é o que cabe num celular hoje. As previsões é que a tecnologia continua evoluindo. Os primeiros celulares que nós conhecemos, você tinha uma bolsa para carregar tiracolo com a bateria. E um negócio desse tamanho assim, que era o celular propriamente dito. E todo mundo dizendo, olha que novidade, olha que maravilha. E todo mundo falando também, isso daqui é para poucos. Hoje em dia todo mundo tem celular. Pois é. E agora então, qual é a previsão da tecnologia em si? Hoje esse celular tem uma capacidade de processamento parecida com a de um gafanhoto, entre um gafanhoto e um rato. Vai aí um abraço para o pessoal da Campus que discutiu isso, que foi fantástico a gente ter esse tipo de abordagem. Uhum. Esta capacidade que está entre um rato e uma mariposa, um rato e um gafanhoto, até 2025, ou seja, em 2025, um celular desse vai ter a capacidade de processamento de um ser humano. Ou seja, toda a informação que a gente precisar vai estar lá dentro. Porque Verdade. Agora a curva é exponencial. Uhum. E é impressionante o que vai acontecer. Em 2045, a previsão é que um celular desse tem a capacidade de processamento de todos os cérebros que a gente tem hoje no mundo. 9 bilhões de pessoas. E para quem está falando da limitação que poderia ter de materiais, tem um pessoal do ITA trabalhando, um pessoal internacionalmente, tem um material novo chamado Grafeno, que depois o Roberto vai colocar no site também, que permite que essa curva continue. Portanto, a inteligência artificial vai ser inevitável. Ou seja, os computadores vão saber mais. Para exemplificar isso, você lembra do Kasparov? Sim, aquele famoso jogador de xadrez? Uhum. A IBM construiu um computador. Isso. Sabe que o computador da IBM é o Blue, tem até anotado lá, é o Big Blue. Big Blue, isso. Construiu o computador e eles jogaram. Jogaram isso no final dos anos 2000. As primeiras partidas, o Kasparov ganhou. Depois quem ganhou foi o computador. Aí perguntaram para os fundadores do computador, falaram, meu Deus do céu, agora eu estou com medo. As máquinas vão me substituir? Uhum. Meu Deus do céu, qual é a diferença agora do Kasparov para a máquina? A resposta foi interessante. É que o computador, o Big Blue da IBM, não sabe que ele ganhou. E isso é importante porque... Por enquanto. Por enquanto. Existem toda uma discussão sobre isso, mas que os computadores vão ficar muito mais inteligentes do que a gente, no sentido de processamento, não há dúvida. Não há dúvida. E isso vai levar a uma revolução das coisas que você pensa. Certas coisas o computador vai pensar.
outras, quem tem que pensar e problematizar é o ser humano. E aí também, nessa questão, em outra coisa que já é presente, já é atual, e que a gente tem que pensar como escola e como educador. Imaginem o seguinte: o computador está Pega casos recentes. Quantos cobradores de ônibus estão brigando para manterem a profissão? Porque hoje não precisaria. E em muitos lugares do mundo não existe mais cobrador. Em muitos lugares do mundo não existe mais frentista. Você mesmo pega lá a bomba, tudo automatizado, diz quanto você quer, põe a gasolina que você quer. Bom, ou seja, mas isso nós estamos falando de profissões, vamos dizer, menos nobres, que exigem menos educação. Mais operativas. Mas pega as outras, mais operativas. Agora pega as outras profissões. Quanto que o computador vai conseguir substituir em breve de um engenheiro civil? E daí para diante? Ou seja, gente, nós como educadores estamos hoje formando jovens para profissões que ainda não existem. Porque se for para as que existem, nós estamos formando fracassados. Não é isso? E esse tema é muito atual. Em Davos agora... Sim, é verdade. Tem uma discussão. 7 milhões de empregos de escritório acabarão em 5 anos. 7 milhões de empregos vão acabar, não vão existir mais. E a gente tem que se preparar, porque os nossos filhos não vão conhecer emprego como nós conhecemos. Isso é um dado concreto e as conclusões já estão chegando. E desses 7 milhões... É muito interessante, porque entre homens e mulheres, mais ou menos a mesma proporção. Mas, para cada 5 mulheres que perderem emprego, porque vai sumir a profissão dela, sim, somente uma consegue, um emprego novo surge para a mulher. E para cada 3 homens, um emprego novo serve e chega para isso. Quem quiser saber se a sua profissão vai acabar ou não, pode procurar pelo Face um post no edu4.win, edu4win, mas eu vou mandar também para cá, né? Mandamos aí para o programa, e daí você publica uma calculadora que Oxford desenvolveu, em que você coloca a sua profissão e vê se ela vai acabar ou não. As curiosidades, já colocou? Não, ainda não. Tá? As curiosidades que tem em relação a isso: primeiro, cabeleireira vai acabar, hein? Mulheres, tudo leva a crer que essas operações que são meio artesanais, sim, essas são as primeiras que vão ser substituídas. A ideia de você colocar um capacete e ele te sugerir cabelos, isso vai acontecer, maquiadora e assim por diante. Mas isso não vai demorar muito. O cozinheiro também, o mestre cuca não. Todas as profissões mas eu queria dizer, e mesmo na questão de cabelo, na questão... não, mas eu quero fazer uma inovação. Quer dizer, sempre haverá um espaço para artistas, vamos dizer assim. Quer dizer, para aqueles que fazem daquilo uma arte. Isso. Mas são poucos espaços, poucas vagas, porque são só para os verdadeiros artistas, e o resto deixa que o computador faz. E professor? Quer saber a chance de 20 anos professor acabar? Você imagina, eu imagino que professor nunca acabará. Mas professor, já hoje, tem outra função totalmente diferente. Professor, dador de aula já não existe mais. Já não dá mais. A chance da profissão de professor se extinguir em 20 anos pela calculadora é 3%. Quase nula. Pois é. Quase nula. Mas não o professor que simplesmente que dá aula, esse que você falou, vai mudar. Porque já tem que mudar hoje já. Os professores vão ser substituídos não pela tecnologia, mas por professores que usam tecnologia. Professores que entendem isso, que vão acampar... Gente, eu não estou convidando ninguém a acampar na Campus Party não, Roberto. Mas esses professores que têm essa sensibilidade de perceber que a verdadeira educação, que eles vão fazer diferença para esses alunos, para o futuro, se eles prepararem os alunos para um mundo em que a inteligência formal, o conhecimento formal, vai estar à disposição. Lembra do primeiro bloco de você dar um download do cérebro? Lembra do Matrix, quando você aprendia como pilotar um
um helicóptero, É. a gente não vai estar longe disso. É isso. O que a gente tem que fazer é qual é a habilidade, o que eu preciso dar download, o que eu quero carregado, como eu quero estar conectado com os outros. Né? Uhum. E isso vai acontecer também, certamente. E no programa anterior nosso aqui, do Focando Educação, nós falávamos com o pessoal do Big Data, o pessoal da Tuneduc, que você conhece também, e uma das coisas interessantes que a gente comentava era também nessa linha. A escola tem que ser outra, porque a sociedade é outra. Quer dizer, a gente fala muito que o aluno é conectado, que o aluno... Aí sempre tem aquele espírito do contrário, para não falar o padrão normal, o espírito do contrário que chega e fala assim, não, mas naquela escola de periferia, ninguém tem celular. Isso não quer dizer que eles não usam tecnologia e usam bastante, mas independente disso, a tecnologia, pela tecnologia, não vai levar a nada. Usar a tecnologia para dar a mesma aula que você dava, não funciona. Agora, a sociedade é outra. Eu preciso fazer diferente, porque na sociedade consumista, capitalista, industrial, eu fazia uma coisa em massa como a indústria fazia. Só que hoje nós não estamos mais, mesmo no industrial nós estamos na quarta fase. Então, mudou. Eu não posso mais fazer aquela leva. 40 alunos na minha frente, eu explico para eles, eles entendem e acabou. Essa é a diferença. A sociedade é outra. Ah, mas no meu tempo eu aprendi muito bem e foi assim. O seu tempo, meu amigo, era assim e funcionava. O tempo do seu filho mudou. Isso é verdade, Roberto. E aí vem a terceira tendência, então. Vamos lá. Você me deu o gancho agora. Vamos. Primeira tendência é a hiperhumanidade. Você viver muito tempo. Segunda tendência, tudo que é conhecimento vai estar disponível em tempo real para você, Perfeito. através da evolução da inteligência artificial e dos computadores. A terceira tendência é acabarem as fábricas. Então, muitos estão ouvindo falar de impressora 3D, pensam na impressora 3D como a gente pensava do celular. Ah, isso é descartável, não tem sentido nenhum. Ou Mas assim, é para os outros, eu não vou pros usar. outros, eu nunca vou usar. Minha avó falava assim, bom é falar com as pessoas olhando no olho. Ela não queria usar telefone. Não é por nada, mas tem umas pessoas hoje que falam isso. Tem, né? E que é verdade até é. Eu gosto também de estar aqui, ó, olhando no olho do Isso aula. é legal, Olha só isso que é bom. legal. Faz tempo que eu não falo com ele assim, ao vivo. Mas... É bom quando a gente pode também falar com tanta gente assim à distância. Pois é. Isso é muito bom também. E aí o que acontece? Então a produção, uma parte dela vai começar a acontecer em casa. É uma pequena peça que você precisa, que vai ser produzida, é um material. Então pense nessa realidade. Daí você fala, pecinha de plástico, isso é brincadeira. Nos Estados Unidos já estão sendo produzidos agora nas lojas da Nike. Então pensem numa produção sendo feita agora, para os próximos anos, 1, 2 anos, nas lojas. Ele escaneia o seu pé e ele imprime um tênis da Nike na hora, para o formato do E seu pé. sob medida. Qual é o número que você calça? O número que o computador, que a impressora 3D fabricar. Não precisa saber número. Escolhe o modelo, imprime e leva para casa. Portanto, o primeiro estágio dessa revolução, que a gente chama dos makers, é uma parte da produção passar para casa e a outra parte da produção passar para lojas. As fábricas vão se esvaziar e você vai poder ter fábricas de fábricas, né? Então, gente fazendo máquinas para isso. Hoje em dia, se quiserem olhar, existe, por exemplo, impressão de casas. Já Com vi. impressora 3D. Eles imprimem a casa inteira. Você vai desenhando e o concreto vai se montando. É uma impressão de casa. Isso já existe. Mas a terceira fase... Carros, automóveis. Automóveis, construção. A Tesla, no ano que vem, já está Isso. lançando um automóvel que vai ser capaz de dirigir sozinho, ao seu comando de voz. Você está em São Francisco, você chama o carro de Los Angeles e ele vem te pegar. Não, e o Google já tem carros em teste funcionando, não lembro agora em qual cidade dos Estados Unidos. Mas Nota ao vivo. Isso. É isso mesmo. É isso mesmo. E, Roberto, agora, a grande revolução, isso pira a cabeça da gente. Hoje você tem uma impressora em casa que imprime com tinta, certo? Quantas cores tem? 3, né? Cian, amarelo e... eu acho que azul, vermelho, Magenta. magenta. Alguma coisa assim.
Imagine que essa impressora, ao invés de ter tinta, tenha elementos de uma tabela periódica. A previsão é que dentro de 5 ou 6 anos, você comece a ter impressão do que você quiser, através de impressoras que sejam capazes de juntar compostos químicos. Essa é a beleza do movimento maker, que você vai criar coisas que podem resolver. A inteligência para criar vai ficar mais barata por conta da lei de Moore, e daqui a pouco a lei gente de Moore vai já estão até, tem gente, se não me engano, eu não lembro agora se é o cara da Tesla, que eu esqueci o nome, ou se é o da Google, que está dizendo que lei de Moore já está ficando ultrapassada. A gente já tem que pensar em alguma coisa que é mais rápido do que aquilo que ele estava falando, né? O Gafeno vai fazer isso, cara. Pois é. Mas nós estamos falando de educação aqui. Isso. Então pensem num mundo em que você vive muito, em que todo o conhecimento que você precisa está à disposição e que você pode fazer coisas. Então é muito importante sempre aprender a pensar coisas que resolvam problemas do mundo. Porque a quarta tendência... Mas antes da quarta tendência, ainda na área de educação, dá uma certa angústia, mas acho que tem que ser falado. Imagine isso tudo que nós estamos falando, põe agora na educação. Eu não vou ter indústria, muito pouco de indústria. Eu não vou precisar de muitas das profissões que eu tenho hoje. Nós vamos formar para quê? Quer dizer, que aluno eu estou formando? É para fazer o que eu vou formar esse aluno? Porque se eu não sei para o que ele vai fazer na vida, como é que eu vou formar esse aluno? Sentiu frio na barriga, Roberto? Eu já senti, hoje eu não sinto muito mais. Hoje eu já não sinto muito mais, mas já senti mais. Né? O que eu vou fazer? O que eu tenho que passar para esse aluno, para esse adolescente, porque já na adolescência já tem isso, para essa criança pior ainda, eu tenho que fazer o que com ela? E é nesse sentido que a gente fala da nova educação. A educação tem sentido se eu partir desse objetivo. Não é para esta sociedade que existiu que eu tenho que formar o aluno. É para a sociedade que vai existir. Então nós estamos pegando o movimento certo, Roberto. É isso. Porque a partir do momento que a gente ousa tomar a pílula azul e a gente está vendo a sociedade que vai existir, essas perguntas começam a dar sentido em tudo que a gente pensa hoje. Isso. Não há sentido pensar em currículo se eu não pensar no futuro. Pois é. Nós estamos aqui discutindo a base curricular nacional. Tem sentido falar da base curricular nacional? Absoluto sentido. Tem que haver um currículo mínimo que seja para todo o país. Mas isso não quer dizer que esse currículo tenha que virar matérias, que essas matérias tenham que ser dadas pelos professores e que eu tenha que cumprir isso em tal ano ou em tal... Por que não respeitar a individualidade? Bom, por aí vai, tem muita coisa pela frente, né? Então, no nosso terceiro e quarto bloco, nós vamos explorar isso. Isso. Eu vou passar a quarta tendência, que é a internet Você quer passar agora ou depois do intervalo? Rapidinho, não, só para a gente lembrar. Não precisa ser rápido não, mas vamos lá. Então, a quarta tendência é muito simples, é a internet das coisas. São as coisas entenderem o que você precisa. Entenderem o que você precisa. Então, uma geladeira é entender o que precisa ser comprado. Mesmo que você não peça. Em especial não peça. Isso. Então, no programa passado, a gente viu Big Data em cima de operações. Primeiro, eu lembro o Renato Madeira, um grande amigo Renato. Ricardo Madeira. Renato Júdice. O Renato Júdice, já juntei os dois aqui. Já pôs dois numa tacada só. O que ele falava com testes você mede de um jeito. Mas a grande questão é como é que você descobre como o aluno está aprendendo sem ele ter que fazer nada. Ou seja, como eu recebo a oferta certa quando eu estou querendo comprar ou o tratamento certo quando eu vou buscar um médico. É isso. Então, esta inteligência é o que eles chamam de internet das coisas. E essa quarta tendência tem um maluco que testou, e depois passo aí os detalhes para vocês no site também, implantando um chip na mão, né, na almofada aqui da mão. E ele quis ser uma coisa da internet. Mas depois da música eu conto um pouquinho desse caso, tá bom? Não, mas antes até quero aproveitar a dica. Perceba, se não me engano, até na Campus Party, mas com certeza em outros locais, eu já vi, não ao vivo, mas eu já vi, você comentou a história da geladeira. Ela já existe, não é que é coisa de futuro. Existe uma geladeira que tem uma tela de cristal líquido implantada nela lá, mas ela não é a tela em si, ela tem inteligência e ela tem internet. Então ela descobre, ela sabe, está acabando o leite da geladeira.
ela liga para o supermercado, porque você programa, você deixou ela fazer isso, então ela liga para o supermercado, pede, paga, aí você recebe o entregador do supermercado, olha, está aqui o leite que a sua geladeira pediu. Você já pensou nisso, gente? Então, é bem isso, ou seja, a geladeira, ao você colocar e tirar coisas dentro, sem que você anote nada, ela percebe isso. E pelo seu hábito de consumo, Sim. ela pode repor na velocidade que você quiser. Então, a internet das coisas está ficando inteligente. Mas, depois do intervalo, eu conto para você isso aí. o que o cara sentiu implantando um chip na mão dele. Então, é isso aí. Vamos lá. Segundo bloco de músicas, quer dizer, nós terminamos o segundo bloco, nós vamos agora ter Katy Perry e Ariana Grande, sempre hoje, músicas capela, só a voz. Por um efeito técnico, eles tiraram os instrumentos da música. Ficou bom. Vamos lá, Leandro? Já estamos de volta. Toma um café.